Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Esta semana continuamos o nosso estudo, parte número 3 das Sagradas Palavras do Masaksama. A um futuro glorioso avançaremos. No estudo passado, nós aprofundamos no verdadeiro estado do paraíso. O que é o estado do paraíso? Como funciona o culto no paraíso? Tivemos a permissão de receber um pouco que seja uma compreensão de como funciona o culto no paraíso. Acima disso, nós vimos o quão importante é a existência de Kyoshi-sama para recebermos as sagradas palavras de Meishu-sama. Vimos que não é por um estudo acadêmico que Kyoshi-sama compartilha as sagradas palavras de Meishu-sama conosco. Vimos que na verdade Kyoshi-sama e Meishu-sama têm a mesma percepção. E Meishu-sama e Kyoshi-sama está nos guiando para verdadeiramente recebermos o desejo de Meishu-sama, seguindo como verdadeiros membros de sua igreja. Percebemos que é só com Kyoshi-sama que podemos dizer que somos verdadeiros seguidores de Meishu-sama. Não é assim? Com isso, nós também vimos que precisamos unir o nosso sentimento com o sentimento de Deus, não é? Nos aproximar ao verdadeiro sentimento de Deus, observando a nossa postura de como víamos o culto mensal até hoje, que não conseguíamos reconhecer que estávamos numa constante evolução, cada vez mais novo, não é? Que Deus está preparando algo completamente novo para nós a cada momento, a cada culto. Esta semana nós vamos começar a aprofundar no ponto principal que Masaksama tem em suas sagradas palavras para nós. E vamos começar a ver sobre o que Meishu-sama entendia e queria nos passar sobre a existência Deus-Homem. O que significa essa expressão Deus-Homem? O que é a segunda vinda de Cristo e muito mais. Então, fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Como todos os estudos, vamos, em nome do Messias, que é o Uno Meishu-sama, agradecer a permissão de podermos estar aqui, recebendo as sagradas palavras do Masaksama, reconhecendo que é só com a graça de Deus, só com a permissão de Kyoshi-sama que podemos realizar estes estudos e verdadeiramente receber o sentimento de Meishu-sama. Com esse espírito de gratidão, vamos convidar todos os nossos antepassados, toda a humanidade neste momento, que vivem dentro de nós, para juntos retornarmos ao paraíso, como seres que já foram perdoados, expiados e salvos. Vamos, com todos os sentimentos que sentimos durante este estudo, comunicar essa mesma salvação, em nome do Messias, a todos que vivem dentro de nós. Com esse sonen, gostaria de começar o nosso estudo com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu-sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu-sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu-sama estão unidos, servindo a Deus.
Kyosho-sama é quem nos revela a vontade de Meishu-sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Uno Meishu-sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Esta semana, para o nosso estudo, escolhi este salmo de Kyosho-sama que recebemos em fevereiro de 2024. E neste salmo, Kyosho-sama compartilha o seguinte: a alma que vós, ó Senhor Deus, destes à luz, existe e brilha intensamente dentro de nós. A alma que vós, ó Senhor Deus, destes à luz, existe e brilha intensamente dentro de nós. Estas sagradas palavras, através desse salmo, nos coloca a refletir um pouco, não? Como é essa alma de Deus? O que é essa alma de Deus que existe e brilha intensamente dentro de nós? Não é assim? Temos esses pensamentos, esses sentimentos. E acredito que dentro das sagradas palavras que vamos ler hoje no Masaki-sama, essa existência de Deus, essa alma de Deus que existe e brilha dentro de nós. E essa relação entre nós e Deus fica cada vez mais clara. Uma grande permissão de continuarmos a leitura dessas sagradas palavras. Com esse espírito gostaria de ler com os senhores esta semana. As sagradas palavras do Masaki-sama: a um futuro glorioso avançaremos. E nessas sagradas palavras, continuando onde paramos na semana passada, não, 2 semanas atrás, Masaki-sama compartilha o seguinte: bem, há um tema principal que eu gostaria de transmitir aos senhores hoje. Trata-se de um ponto que tem relação com a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. Uma vez que a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias é a celebração do descer e nascer. Nota do editor em japonês. A palavra que significa nascimento, dentro do nome do culto, expressa literalmente descer e nascer. Então, participamos dela com o sentimento de aceitar que a alma de Messias, a alma de Deus, existe dentro de nós, e o sentimento de confirmar o nosso servir a Deus. Foi assim que participamos da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, né? De receber essa alma de Deus, receber a alma Messias e confirmar o nosso sentimento de servir a Deus. Não foi assim? Mas olha o que Masaki-sama compartilha conosco. Mesmo com relação à segunda vinda de Cristo, uma vez que Cristo vem pela segunda vez, o sentimento que passamos a ter é o de que a alma de Cristo já veio até nós, que a recebemos. Gostaria de fazer uma pequena pausa aqui, porque essa cerimônia, como nós estamos vendo, né, de todos os estudos que já fizemos, os últimos 2 estudos, o estudo de hoje que nós vamos ver, é algo extraordinário, e eu acredito que nós ainda estamos aprofundando no verdadeiro significado dessa cerimônia. Não, mas como Masaki-sama coloca, esse receber essa alma Messias, receber essa alma de Deus e servir, estamos também reconhecendo a segunda vinda de Cristo. Não é?
O sentimento que passamos a ter é de que a alma de Cristo já veio até nós, que a recebemos. Messama fala, não é Messias, Cristo é a mesma coisa. Então, estamos a receber essa alma de Cristo. Enquanto a humanidade do lado de fora está ainda esperando a segunda vinda de Cristo, nós estamos sendo abençoados em saber essa verdade, que essa alma já veio até nós. Isso é de extrema importância refletirmos a respeito. Mas Massaxama vai ainda mais a fundo. Gostaria de ler com os senhores. Olha o que ele compartilha conosco. Portanto, participamos da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias com o sentimento de agradecer por termos aceitado que a humanidade, cada ser humano, recebeu a alma de Messias, a alma de Cristo. Não foi só um ser que veio, mas toda a humanidade recebeu a alma de Messias, a alma de Cristo. Bem, é isso mesmo. Mas só com isso, na verdade, estamos aceitando somente 50% dessa cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. Sim, 50%. Quando participamos da cerimônia, será que tínhamos esse sentimento em mente, essa ideia em mente? Que, na verdade, o fato de ir a essa cerimônia, aceitar essa alma de Cristo, toda a humanidade já recebeu essa alma de Cristo. Estamos aqui para servir. É só metade da cerimônia? É só 50% dessa cerimônia? Quando recebi essas sagradas palavras do Massaxama, isso me tocou profundamente. E ele coloca: o que significa é receber e acreditar no nascimento do Messias, na descida do Messias, acreditar e receber a alma de Messias, acreditar e receber a segunda vinda de Cristo. Tudo isso, naturalmente, é maravilhoso. Mas a nossa verdadeira essência, como que Osho-sama orienta constantemente, não é o lado humano, mas sim a alma de Deus. Essa é a nossa verdadeira essência. Ao nos depararmos com o termo nascimento do Messias, onde nascimento é descer e nascer, a imagem que vem à nossa mente é a de um Messias descer, certo? O Messias descer e nascer. Essa é a imagem que nós temos. Só que, na verdade, a nossa verdadeira essência é o Messias. Por assim ser, quem desce somos nós. Nosso sentimento não deve ser eu aceito, mas sim, a partir de agora, eu irei até vocês. Gente, eu vou voltar para trás esse slide mais uma vez, ok? Ao nos depararmos com o termo nascimento do Messias, onde nascimento é descer e nascer, a imagem que vem à nossa mente é a de o Messias descer, certo? O Messias descer e nascer. Essa é a imagem que nós temos. Não é assim que a humanidade vem? Todo mundo está esperando o Messias, o Cristo vir, vai descer, não é? E, ainda mais, diferente de nós, muitos, um ser único vai descer, vai vir. Mas Massaxama está falando que é diferente. Na verdade, a nossa verdadeira essência é o Messias. Não é o lado humano, mas sim o Messias. Por assim ser, quem desce somos nós. Nosso sentimento não deve ser eu aceito, estou aceitando essa alma, mas sim, a partir de agora, eu irei até vocês. Também existe a visão de que Cristo virá novamente, na segunda vinda de Cristo. No entanto, a nossa verdadeira essência não é aquela que é enviada novamente, mas sim a que vai novamente. O Senhor será eu,
que foi a música, né, que vimos compartilhadas na cerimônia, que hoje existe no YouTube, disponível em português para todos. O Senhor será eu. É possível compreender isso através do pensamento humano, certo? Mas, na verdade, se pensarmos nisso a partir de nossa verdadeira essência, seria eu serei você. Afinal, o eu, que é Deus, é a nossa verdadeira essência. Obviamente, Deus não enfatiza muito isso. Afinal, basta esse ponto virar pauta de assunto para o ser humano, devido à tendência de se tornar orgulhoso, dizer: eu sou Deus. É por isso que certamente Deus está enfatizando a posição passiva do ser humano. Mas, na verdade, a nossa verdadeira essência é Deus. Portanto, não estamos na posição de aceitar e receber, mas sim de descer e fazer receber. Creio que esse ponto aqui anterior precisamos parar um segundo e observar, né? Porque o ponto não é se tornar orgulhoso ao saber qual é a sua verdadeira essência, não é? Deus não enfatiza muito isso. Sabe o que você me coloca, né? Obviamente, Deus não enfatiza muito isso. Afinal, basta esse ponto virar pauta de assunto para o ser humano, devido à tendência de se tornar orgulhoso, dizer: eu sou Deus. É por isso que certamente Deus está enfatizando a posição passiva do ser humano. Então, existe duas posições do ser humano, não é? O verdadeiro ser, Messias, e a parte passiva do ser humano. Nós, por muito tempo, eu lembro vários estudos, tive essa pergunta algumas vezes: quando que é Deus, quando que é eu? Né? Quem é quem? E nessas sagradas palavras, Masaki Sama mostra para nós claramente o que é essa união Deus-homem. Então fiquem atentos, pois olha o que ele coloca. Na verdade, a nossa verdadeira essência é Deus. Portanto, não estamos na posição de aceitar e receber, mas sim de descer e fazer receber. Nós achamos que a posição que devemos assumir é a de dizer: eu aceito o Senhor, creio no Senhor e sirvo ao Senhor. E que a fé consiste nisso. Só que jamais nasceremos de novo apenas com isso, viu? Se o Senhor estiver em o ser humano, o ato de receber e a fé como elementos principais ficarão a vida toda sem alcançar o nascer de novo. Gente, vou ler essa parte mais uma vez. Nós achamos que a posição que devemos assumir é a de dizer: eu aceito o Senhor, eu creio no Senhor, sirvo ao Senhor. E que a fé consiste nisso. Só que jamais nasceremos de novo apenas com isso, viu? Se o Senhor estiver em um ser humano, o ato de receber e a fé como elementos principais ficarão a vida toda sem alcançar o nascer de novo. Olha o que Masaki Sama está nos mostrar, né? Se ficarmos nesse 50% só no fato de receber, só no ato de eu vou servir, não é? E essa for o que vemos como nossa fé, achando que a fé consiste nisso, só isso, jamais nasceremos de novo. Então existe muito mais para a nossa fé do que o fato de simplesmente receber e servir. Né? Um sentimento de eu vou receber, eu creio no Senhor e sirvo ao Senhor. Olha o que Masaki Sama nos compartilha. Afinal, nas palavras de luz, Meishu Sama disse: Deus é luz, e onde há luz, paz, felicidade e alegria são abundantes.
Na escuridão permeiam-se o conflito, a pobreza e a doença. Vós que desejais luz e prosperidade, vinde. Vinde à luz e chamai o nome do Messias. Assim sereis salvos. Ele disse, não disse? Por ser vinde, ele está nos dizendo, venham todos até aqui. Mas nós sempre dizemos o seguinte, regressarei, eu regressarei, eu regressarei, regressarei ao paraíso e eu servirei ao Senhor, eu servirei. Ou seja, não nos expressamos de outra forma a não ser essa, tendo nosso sentimento de receber como elemento principal. Mas o nosso elemento principal é aquele que diz, vinde. Na verdade, a nossa verdadeira posição é a de dizer, venham todos até mim. Essas sagradas palavras que o Masaksama compartilhou aqui, né? Esse salmo de Mishama, eu também tinha muito, só essa visão limitada de 50%. Eu preciso ir, eu preciso regressar, eu preciso servir, não é? Nesse espírito. Não reconhecia que nossa posição, verdadeira posição, é a de dizer, venham todos até a mim, como Meishu Sama estava dizendo. Pelo contrário, né? Aí Masaksama coloca, mas isso para nós acaba se tornando um assunto complicado, certo? Acabamos pensando, acho um pouco complicado. Contudo, na verdade, não existe assunto mais simples do que esse para nós, sabiam? Afinal, a alma de Deus que existe dentro de nós é o nosso elemento principal. Isso, na verdade, é um assunto óbvio, mas devido ao fato de querer que nós e Deus sejamos existências distintas, não compreendemos. Que conversa é essa? Esse assunto não tem nada a ver comigo. É assim que agimos. Não é? Podemos ver essa separação que tentamos fazer entre nós e Deus pela própria pergunta que eu citei há pouco tempo, não? Onde fica eu e onde fica Deus? Não é? Como que eu sei quem é eu e quem é Deus? Não é assim que vivemos e pensamos e estamos toda hora tentando nos separar de Deus. Mas sem Deus não existimos, não vivemos, não respiramos como estamos aprendendo através de Kyorsama e Masaksama. Não é assim? Nossa verdadeira existência é a própria alma de Deus, Messias Cristo. Né? Essa existência que desce e que diz, vem até a mim. Masaksama continua, mas na verdade esse assunto é básico, fundamental e elementar para o ser humano. Afinal, não importa quanto pensemos, não há como viver pela força humana. E assim como está escrito no trecho da Bíblia lido hoje, João capítulo 10, versículos 22 a 39, trata-se de uma questão que a humanidade carrega consigo há 2000 anos. Os judeus condenavam Jesus Cristo. Jesus respondeu a eles como que dizendo, bem, embora eu esteja fazendo apenas boas obras, por que vocês me julgam? Com isso, os judeus disseram que não estavam falando de nenhuma boa obra realizada por ele, mas como Jesus se apresentava como Deus, apesar de ele ser um homem, eles alegaram que isso era uma blasfemia, um desrespeito para com Deus. Ao escutar isso, Jesus questionou dizendo que os profetas judeus falavam o mesmo e que as escrituras afirmam: vocês são deuses. Somos deuses, viu? Todos nós não somos humanos, mas sim deuses. A seguir, o conteúdo do que Jesus disse é um questionamento onde ele diz que, se Deus nos chama de deuses, o que havia de ruim no fato de ele dizer que era o Filho de Deus? João
capítulo 10, versículos 31 a 36. Nós somos deuses ou nós somos humanos? No cristianismo, esse trecho da Bíblia é interpretado da seguinte maneira: apenas os profetas ou um grupo de pessoas especiais são deuses. Mas nós não pensamos assim, pensamos? Cremos que todos somos iguais, que não só algumas pessoas são deuses, mas sim que todas as pessoas são deuses. Obviamente, há diferença no papel que cada pessoa desenvolve. Existe uma diferença entre o papel de Jesus Cristo, o papel de Meishu Sama e o nosso papel. Mas somos irmãs e irmãs. Somos irmãos e irmãs unidos pela alma de Deus. Somos deuses. É óbvio que isso não deve ser dito com arrogância. Definitivamente não devemos puxar Deus até o nível do ser humano, querer que nossa vontade seja concretizada por completo, querer que nossos desejos egoístas sejam realizados ou obrigar os outros a escutarem o que dizemos porque somos deuses. Precisamos atentar para esse ponto. Aqui está um fato que Masaaki Sama está advertendo, não é? Somos deuses. Precisamos despertar para essa verdade. Qual é a nossa verdadeira essência? Mas não é algo para nos tornarmos arrogantes. Não é puxar Deus até o nível do ser humano. E dentro da conveniência humana, esperar que nossos desejos, nossas vontades sejam concretizadas por completo, querer que nossos desejos egoístas sejam realizados, ou obrigar outras pessoas a escutarem o que estamos dizendo, porque somos deuses. Isso é vital para podermos realmente viver nesse verdadeiro estado de união Deus-homem que vamos ler a respeito, que estamos aprendendo a respeito. Precisamos atentar para esse ponto, ele coloca. Aí ele continua. Contudo, a humanidade carrega consigo essa questão há 2000 anos. Acabamos de conferir isso agora, não é? Jesus foi criticado por se apresentar como Deus, embora fosse um homem. Mas no final das contas, essa questão não foi solucionada durante 2000 anos. E foi em meio a essa circunstância que Meishu Sama veio ao mundo. Meishu Sama. O primeiro salmo de Meishu Sama entoado hoje foi: chegou a hora em que finalmente provarei aos senhores a verdade que existe no profundo mistério da expressão Deus-homem. Meishu Sama usou a expressão união entre Deus e o homem. E na verdade a questão que existe entre Deus e o homem é um profundo mistério que existe desde 2000 anos atrás. Afinal, os judeus, sem entender esse profundo mistério, por fim mataram Jesus, porque ele dizia ser o Filho de Deus. E esse profundo mistério está sem solução há 2000 anos. Porém, Meishu Sama, acerca da questão que existe entre Deus e o homem, disse que finalmente ele comprovaria esse profundo mistério. Ou seja, existe um profundo mistério. Entretanto, acho que nós, ao escutarmos a expressão união entre Deus e o homem, sequer compreendíamos essa expressão como sendo um profundo mistério. Simplesmente dizíamos que Meishu Sama era como se fosse um Deus vivo, que Meishu Sama era uma pessoa extraordinária que atingiu o estado de união entre Deus e o homem, e que a palavra de Meishu Sama era a palavra de Deus. Nossa compreensão se limitava a isso. Esse tipo de compreensão não chega aos pés de um profundo mistério. No geral, o mesmo acontece com outras religiões, ou seja, simplesmente adoram o seu fundador como um Deus vivo. Só que nós exortamos que podemos ser
como fundador. E definitivamente Meishu Sama também almejava isso, sabia? Caso contrário, qual seria o motivo de Meishu Sama ter permitido que nós também fizéssemos tudo, incluindo Jorei, da maneira como ele o fez? Foi assim que Meishu Sama disse que finalmente ele comprovaria o profundo mistério da questão que existe entre Deus e o homem. Por quê? É porque essa questão ficou 2000 anos sem ser solucionada. E porque a maioria das pessoas daquela época não conseguiu compreender o que Jesus disse e elas acabaram matando. Quantos de nós não entramos nesse mesmo gafe, né? De adorar Meishu Sama, pensar Meishu Sama atingiu a união Deus-Homem, o estado de união Deus-Homem. Meishu Sama é um ser especial e sequer compreendemos esse profundo mistério. Por mais que Meishu Sama falou que é um profundo mistério, pensamos, né? A Meishu Sama deve entender, pelo menos assim que eu tinha, a Meishu Sama deve entender, né? O profundo mistério deve ser o fato que ele se tornou Deus homem. Mas, como Masaki Sama coloca, alguns slides anteriores, ele coloca, esse tipo de compreensão não chega aos pés de um profundo mistério. No geral, o mesmo acontece com outras religiões, ou seja, simplesmente adoram seu fundador como um Deus vivo. Só que nós exortamos que podemos ser como fundador. E definitivamente Meishu Sama também almejava isso, sabiam? Mas para atingir isso, como que vai fazer? Simplesmente a gente vai interpretar esse profundo mistério? Impossível, não é? Pelo estudo da semana passada, vemos que nossa força, nossa capacidade, não é uma coisa acadêmica que podemos interpretar. E agora, Kyoshi Sama e Masaki Sama estão revelando para nós esse profundo mistério. Masaki Sama coloca, foi assim que Meishu Sama disse que finalmente ele comprovaria o profundo mistério da questão que existe entre Deus e o homem. Por quê? É porque essa questão ficou 2000 anos sem ser solucionada. E porque a maioria das pessoas daquela época não conseguiu compreender o que Jesus disse e elas acabaram matando. O segundo salmo entoado foi: Ó Canon, inimaginável foi que tu escolhestes pegar emprestado o meu corpo, eu, um homem de origem humilde. Esse salmo expressa que sequer se passou pela mente de Meishu Sama que ele, uma pessoa de origem humilde, um homem de origem humilde, seria escolhido por Canon para que o seu corpo fosse emprestado, o que certamente foi algo inimaginável. Esse é o sentimento humano de Meishu Sama, viu? É o lado humano dentro do Deus homem. Ou seja, ele está dizendo o quão inspirador foi Canon, desceu até ele e que, na verdade, ele não era digno de tal bênção. Olha que incrível, não? Porque aqui Masaki Sama nos mostra, dentro dos próprios salmos de Meishu Sama, né, esse lado humano de Meishu Sama. E logo vamos ver o lado divino, esse Deus em Meishu Sama. Então, esses dois lados que parecem opostos, e ele mostra como encaixam como um. Então, realmente, essas sagradas palavras são fascinantes para aprofundarmos nessa verdadeira existência que quem somos, né? Ele continua. Nesse sentido, o terceiro salmo entoado expressa um conteúdo semelhante. Oh, quão feliz é reverenciar o glorioso Messias, que desce em meio às vozes de aleluia. Meishu Sama está dizendo que ele observava, reverenciava a existência chamada Messias. E naturalmente Jesus Cristo está incluído dentro do Messias sobre o qual Meishu Sama está se referindo. Isso fica evidente no quarto salmo entoado hoje.
rodeado por gritos alegres e retumbantes de aleluia. O Messias Cristo desce. E ele desce tão silenciosamente. Messias e Cristo são um só. Quando Jesus afirmou que era Deus, evidentemente a aparência externa de Jesus era humana, pois os judeus diziam que ele era um ser humano. Mas aquele que o utilizava, aquele ao qual Jesus era uno em um só corpo, é Deus. O mesmo ser que estava utilizando Jesus desceu silenciosamente dentro de Meishu Sama e dentro de cada um de nós. O quinto salmo entoado hoje foi: Sou eu quem desceu ao mundo com autoridade para salvar os pecadores. Sou eu quem desceu ao mundo com autoridade para salvar os pecadores. Ele está dizendo: sou eu quem desceu ao mundo com autoridade. É descer, viu? Em vez de reverenciar, desta vez é descer. Afinal, neste salmo, ele está dizendo: sou eu quem desceu ao mundo. Assim sendo, na verdade, esse salmo entra em contradição com o conteúdo do segundo e do terceiro salmo, não entra? Meishu Sama, um homem de origem humilde. Meishu Sama que está descrevendo a alegria de reverenciar o glorioso Messias que desceu. Esse mesmo Meishu Sama, por outro lado, disse que é ele quem desceu ao mundo com autoridade. Aqui Meishu Sama está falando de duas posições. Ele está falando de ambas as posições como sendo ele próprio, não é? Afinal, ele utiliza a palavra eu para expressar tanto a si mesmo como o Deus que desceu. Agora, o sexto salmo entoado hoje foi: quando o fim dos dias chegar, todas as pessoas, sem exceção, prostrar-se-ão diante de mim. Oh, como eu espero ansiosamente por esse momento. Nesse salmo, Meishu Sama está dizendo que quando o fim dos tempos chegar, todas as pessoas vão se prostrar diante dele. Se não compreendermos a relação entre Deus e o homem, dizendo simplesmente que toda a humanidade tem que se prostrar diante do Meishu Sama humano, isso, em linhas gerais, é o que uma seita faz. Se uma religião interpretar o eu nesse salmo como sendo Meishu Sama, no sentido de que ele estaria se deleitando a ver todos prostrando-se diante dele, então essa religião é uma seita. Masaki Sama, enquanto aponta a imagem divina de Meishu Sama, diz: temos essa imagem divina de Meishu Sama, certo? Meishu Sama, na ocasião em que foi fotografado, disse ao fotógrafo para focar a lente da câmera na região do seu ventre. Ele não pediu para focar o seu rosto. Meishu Sama pediu para focar o seu ventre. O normal é focar no rosto, certo? Mas em vez disso, Meishu Sama, ciente de que a alma de Deus estava alojada no seu ventre, ordenou que a lente fosse focada próxima à região, abaixo do seu umbigo. Eis como ele foi fotografado. É por isso que, ao olharmos para essa imagem divina de Meishu Sama, notamos que a mão de Meishu Sama que está entre o seu ventre é realmente muito nítida. No entanto, embora Meishu Sama tenha tido toda essa atenção para com essa fotografia, nós, por não entendermos a intenção de Meishu Sama em ser fotografado dessa maneira, tivemos o pensamento de que o ser humano Meishu Sama é fabuloso,
de que somente Meishu Sama é fabuloso. E utilizamos até hoje uma foto de Meishu Sama que foi editada de uma maneira como se a lente estivesse focando o seu rosto, o lado humano. Foram feitas edições como, por exemplo, clarear o rosto. Por não compreender a intenção de Meishu Sama em ser fotografado daquela maneira, acabamos fazendo isso. Mas Meishu Sama não queria que o foco fosse ele. Meishu Sama queria que todos voltassem seus olhos para Deus, que está dentro dele. Em vez de focar o homem de origem humilde, Meishu Sama queria que todos vissem, através dessa fotografia, o ser que está dentro dele. No entanto, nós sempre tentávamos encontrar a personalidade divina dentro do homem de origem humilde. Senhores, não é isso. Meishu Sama preparou essa fotografia com a seguinte intenção. É preciso reverenciar a Deus que está dentro de mim. Esse ponto é sensacional, não? Desperta cada um de nós a nossa postura que tivemos em relação ao Meishu Sama por tanto tempo, não é? Não tem como negar que isso foi a história da nossa crença, não foi? Achando Meishu Sama o homem humilde, né? Ser extraordinário, sensacional, e não focando na imagem divina de Meishu Sama, como chamamos hoje, né? No ser que existe dentro de Meishu Sama, Deus que está dentro de Meishu Sama. Quando vimos o Salmo um tempo atrás, uns slides atrás, né, de todos se prostrando perante a Meishu Sama, eu também vivi esse tipo de fé, que achava que isso ia acontecer dessa forma, né, se prostrando perante ao homem, Mokichi Okada, Meishu Sama. Né? E, infelizmente, estávamos atuando e agindo como se estivéssemos em uma seita. Não é? Mas esse não era o verdadeiro objetivo de Meishu Sama, como estamos vendo. É o verdadeiro significado dessa união Deus-Homem que Meishu Sama queria mostrar para a gente. Então conseguimos ver, na verdade, o quão abençoados somos de termos essas sagradas palavras, de termos o trono de Kyosho para receber verdadeiramente, senão estaríamos cada vez mais indo numa direção de uma seita, e não a verdadeira religião que Meishu Sama tinha fundado. Não é assim? Chegamos ao ponto, ao absurdo de por que a tecnologia existe, por que é possível, vamos mudar a foto de Meishu Sama do altar, clarear o seu rosto, não é? Usar toda a tecnologia que existe para o foco ficar no rosto e não no propósito para como Meishu Sama tirou aquela foto. Olha o absurdo de acharmos que estávamos seguindo Meishu Sama, a própria vontade de Meishu Sama, que foi expressada através de como e por que ele tirou aquela foto, nós rejeitamos. Rejeitamos por quê? Porque não estávamos de corações abertos para seguir o verdadeiro sentimento de Meishu Sama, que herdamos através de Kyosho Sama. Não estávamos com os ouvidos, coração aberto para recebermos a verdadeira orientação e vontade de Kyosho Sama. Hoje conseguimos ver o quão distantes nós estávamos disso através dessas sagradas palavras, não é? É por isso que na Igreja Mundial do Messias, em vez de chamarmos de foto de Meishu Sama, considerando como a foto de uma pessoa ilustre ou respeitosa, a chamamos de imagem divina de Meishu Sama, por se tratar de uma imagem de Deus. A imagem divina de Meishu Sama da Igreja Mundial do Messias não sofreu nenhuma edição. A fotografia que obedece ao desejo de Meishu Sama é a imagem divina de Meishu Sama da Igreja Mundial do Messias. A foto de Meishu Sama que foi utilizada até hoje sofreu edições para parecer que a lente estivesse focando no rosto de Meishu Sama. Portanto, ao olharmos para essa imagem divina de Meishu Sama,
em vez de focarmos nossos olhos na aparência externa de Meishu Sama, voltamos naturalmente nossos olhos para Deus, que está dentro de Meishu Sama. Esse foi o motivo original de Meishu Sama ter criado essa imagem divina de Meishu Sama. Bem, não é que o presidente Nari tenha pedido para eu falar isso, mas se ainda existirem pessoas que não trocaram a foto de Meishu Sama pela imagem divina de Meishu Sama, aconselho que façam o pedido para trocá-la, pois essa é a imagem divina de Meishu Sama que obedece o desejo dele e que não sofreu nenhuma edição. Uma pequena pausa. No estudo passado nós lemos um pouco sobre a imagem da luz divina, não é? E o porquê, o quão abençoados nós somos de estarmos perante ela para realizarmos o culto no lar, o culto mensal, o culto no dia a dia, o culto mensal do lar, o culto nas nossas igrejas. Hoje nós entendemos através das sagradas palavras o verdadeiro significado. Mais uma vez somos lembrados e Masaki Sama aprofunda o sentimento no verdadeiro objetivo da foto de Meishu Sama que está ali no altar, que não é uma foto de Meishu Sama, mas a imagem divina de Meishu Sama, para podermos ver e glorificar Deus, que existe dentro de Meishu Sama. E a importância de termos essa foto original. Então, para todos que não têm esse altar ainda em casa, podem solicitar, Nós estamos recebendo esses pedidos. Para todos que já têm, mas tem um antigo, é bom trocar. Está vindo do próprio Masaki Sama, A importância de termos o verdadeiro sentimento, receber esse verdadeiro sentimento de Meishu Sama, de ter essa verdadeira foto que não sofreu nenhuma edição. Não é apenas um pedaço de papel que estamos a colocar ali. Se os senhores receberem essa imagem divina de Meishu Sama e reverenciarem através dessa fotografia a alma de Deus que existe dentro de Meishu Sama, creio que a alma de Deus que existe dentro de nós certamente entrará em ressonância com ela. Fazer com que isso aconteça. Essa foi a intenção de Meishu Sama em criar a imagem divina de Meishu Sama. Então é com esse espírito hoje que gostaria de parar o nosso estudo, refletirmos a respeito do que é realmente seguir Meishu Sama, que é realmente receber a vontade de Meishu Sama através do trono de Kyosho. Acredito que jamais teríamos percebido esse grande erro que cometemos, com nossa fé, com a forma que víamos Meishu Sama, com a forma que não compreendíamos esse verdadeiro mistério Deus-Homem que está sendo revelado. E isso é só a primeira parte, mas Masaki Sama continua aqui nessas sagradas palavras. Estou muito animado em aprofundar e estudar com os senhores no nosso próximo estudo a respeito dessa existência Deus-Homem. Mas por hoje gostaria de parar por aqui. Gostaria de incentivar a todos que façam um download dessas sagradas palavras, assistam o vídeo, releem essas sagradas palavras. Estou relendo já há semanas agora, e cada vez que eu leio, eu consigo ter permissão de perceber um pouquinho mais, de despertar o verdadeiro sentimento de Meishu Sama que Masaki Sama está nos trazer aqui. É algo muito gratificante poder servir de corpo e alma dessa forma a Deus, junto com todos os senhores. Vamos retornar toda a glória, toda a honra a Deus sempre.